novamente por aqui. Espero que todos estejam bem, com saúde, protegidos. Hoje sobre vocação. Todos nós perguntamos qual é o propósito, o que Deus tem para mim, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. Tanto na parte espiritual, às vezes na parte profissional. Ou seja, eu sou bom no quê? Eu vim aqui fazer o quê? Né? Aonde que é para eu estar desempenhando bem alguma tarefa? Então, essa é a vocação, aptidão. Também dizer quais são os meus dons, os meus talentos. Ok. Aristóteles, um filósofo grego, ele disse assim: a sua missão está onde se cruzam os seus talentos e as necessidades do mundo. Então, na visão da filosofia, no caso de Aristóteles, todos nós temos um propósito. Agora, qual é? É aonde a gente vai usar os nossos talentos e aonde tem uma necessidade. Então, um exemplo. Existe um necessitado por alguma coisa. E eu tenho o dom de fazer essa alguma coisa que esse necessitado tem. Tem essa necessidade. Então tá aí a sua missão. Basicamente isso. Vamos explicar melhor. Bom, indo para a Bíblia, nós temos vários exemplos de homens de Deus que primeiro foram para a missão para depois Deus abençoar com talentos, com, dons, com especialidades, com competências. O próprio profeta Isaías, ele teve uma vez que Deus estava procurando pessoas para servir, para mandar para as missões, e ele já se colocou à disposição. Isaías 6,8 diz: estou aqui, Senhor, pode me enviar. E ele não tinha nenhum doutorado, nenhuma pós-graduação, ele só tinha vontade. E aí ele colocou essa vontade, essa disposição, né, para Deus. E tantos outros, Abraão também foi para as missões, foi para a missão sem saber onde era, só confiou em Deus e foi. Davi, Gideão, lá em Juízes 6, também não se achava apto, mas se colocou à disposição e foi. Josué pegou o legado de Moisés e logo no primeiro capítulo Deus já fala para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. Então esses eram os requisitos que Deus tinha para os seus servos, né? E será que isso mudou? Acho que não, né? É a mesma coisa. Então existe o milagre de Deus, existe a capacitação divina, existe, mas o que Deus espera da gente, acho que é a vontade, a perseverança, muitas das vezes a abnegação, deixar de lado algum comodismo e colocar a mão na massa. Então, todos esses exemplos aqui dados, todos esses exemplos que eu dei, foram missões que primeiro os voluntários foram, para depois vir a providência divina. Tem uma coisa bem interessante, né? A gente estava falando da filosofia grega, e eu vou citar agora um físico alemão. Olha, do outro lado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, é interessante porque eu ouvi muito isso, né? Quando a gente começa assim no Evangelho, quando a gente, no meu caso, muitos de vocês sabem a minha história, o livramento que a gente teve na nossa vida. Então eu totalmente inflamado de fazer, de entender o que Deus pretendia para mim. E por mais que eu fazia, ainda era pouco perto das bênçãos que eu recebia. Até hoje, uns falam que é primeiro amor, né? Talvez o meu, com 10 anos agora, dia 29 eu vou fazer 10 anos que eu estou servindo a Deus, eu não esfriou esse primeiro amor. E espero que nunca esfrie. Então não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas enfim, eu ouvi muito dizer assim, né? Quando eu era colocado frente a algum desafio,
Lógico, dá medo, dá insegurança, dá tudo. E aí eu falava assim, mas eu não tenho capacidade para isso, eu não fui escolhido para isso. E aí sempre me diziam uma frase assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E as pessoas que falavam isso para mim, com certeza, estavam me encorajando no sentido de dizer, ó, cara, você é um escolhido de Deus. Com certeza vai para a missão que ele vai te capacitar. Com certeza você vai conseguir realizar a tarefa porque ele é contigo. Né? Do mesmo jeito que ele mesmo falou para Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Né? E eu sempre achei essa frase muito interessante. E esses dias eu ouvi nesses treinamentos, não sei se é um treinamento ou é uma palestra, né, online de coaching. Ele falava exatamente isso. Ele falou assim: é interessante essa frase porque todo mundo lê só a primeira parte, né? Eu falei, como assim? Não é a frase toda? Ele falou, não. Primeiro que essa frase foi dita por um físico alemão chamado Albert Einstein, e ela não diz só que Deus não escolhe os capacitados, né? Que Deus capacita os escolhidos. A continuação, a segunda parte dessa frase é a nossa parte, é o que a gente tem que fazer. A primeira parte é Deus, né? Então ele não vai escolher só aqueles prontos, aqueles pós-graduados e tal. Muito pelo contrário, ele vai capacitar aqueles que se ofereceram para ir, aqueles que se colocaram, né, para serem escolhidos, aqueles que se colocaram à disposição. Então a segunda frase diz assim: fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Então a frase completa é: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Então, essa segunda parte, que poderia estar, né, como primeiro, a exemplo dos nossos heróis bíblicos aqui, que a gente já falou, é aquela aquele nosso impulso, né? É o ir. Ah, eu estou indo, né? Eu tenho certeza que Deus é comigo e vou, mas vou na fé, né? Então fica aí essa reflexão, né? Às vezes a gente busca tanta capacitação, tanta formação, tanta instrução, e o que Deus quer é só a nossa boa vontade.